Seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje nós vamos começar uma série de episódios de mulheres na indústria. E comigo, para falar deste assunto, eu trago uma profissional extremamente especial e representativa da cidade de Indaiatuba. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, Andressa. O prazer é meu estar aqui com você essa manhã. Muito obrigada. Luísa, que é hoje vice-presidente de Finanças e Controller da Manrumel e também é uma indaiatubana nata. Sim, sou uma espécie rara ainda na cidade, né? Então, Luísa, conta um pouquinho para nós o que te trouxe, como é que você entrou na Manrumel, como é que começou a tua vida profissional. E você me contou logo quando a gente entrou aqui nos estúdios que você ficou até emocionada de entrar aqui na rádio, né? Conta um pouquinho mais para nós o que te emocionou aqui. Bom, eu nasci em Indaiatuba, né, em 1970, né, tenho 53 anos. Meu pai, ele trabalhou muitos anos na Judite. Meu pai veio do sítio de uma cidade chamada Mombuca, que é aqui perto, e daí meus avós se mudaram para Indaiatuba em 1969, nasci aqui. E meu pai trabalhou por 35 anos na Judite, que era uma indústria têxtil, né, aqui de Indaiatuba. Uma das primeiras. Uhum. E quando ele se aposentou, ele veio trabalhar na rádio. Na verdade, ele trabalhou aqui na rádio por muitos anos. Acho que ele deixou a rádio 6 ou 7 anos atrás. Ele veio trabalhar como office boy da rádio. Olha, então, eu tenho muitas memórias. Eu vim aqui várias vezes, não só quando ele trabalhava, mas na minha infância também. Me trouxe muitas memórias. Bom, que bacana. Então, eu nasci em Indaiatuba. E hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. Ele vai ficar feliz. Dando entrevista. Isso. Ah, que bacana. Bom, eu nasci em Indaiatuba. Eu sou filha do Nadir, né, que eu já falei, e de uma senhora que estudou só até a 2ª série. Então, a minha mãe era uma pessoa muito forte, mas que não teve a oportunidade, né, de poder estudar ou trabalhar. E eu estudei escola pública, estudei no Dom José, na verdade. Sim, que é, né, ali no centro, né, quase no centro, na Avenida Kennedy. E comecei a trabalhar muito jovem. Com 15 anos, eu tive meu primeiro emprego durante o dia. Eu sempre queria trabalhar para poder, inclusive, estudar e comprar minhas coisas. E precisava também, né? Não tinha não estava inserida numa família que pudesse me proporcionar muitas coisas, muitos estudos. Então, o meu primeiro emprego foi na Tropical Center, uma loja que existe até hoje na cidade. Eu trabalhei lá por 1 ou 2 anos. E depois trabalhei no Banco Mercantil, trabalhei em algumas outras lojas. E meu grande sonho sempre era ir para a indústria. Eu sonhava em ser secretária ou auxiliar de escritório, alguma coisa dentro da indústria. Mas por que a indústria te chamava tanto atenção? Eu sonhava que lá dentro eu podia, talvez, ter grandes possibilidades de crescer, de poder ter um cargo melhor um dia. Eu gostava demais. Com 10 anos... O meu presente de Natal, eu pedi para o meu pai uma máquina de datilografia. Meu Deus! E eu gostava de brincar, estava fazendo os textos, as cartas. E eu acho que eu sempre sonhei em estar dentro da indústria. Meu primeiro emprego dentro da indústria foi em 89, daí eu já tinha, acho que 19 anos. Eu continuava estudando à noite no Dom José. E eu consegui um emprego em Salto, numa empresa que se chamava Nelco, fazia componentes eletrônicos. E, nossa, é uma história, mas Nossa, nessa época a pista não era duplicada ainda. E eu ia muito cedo, pegava o ônibus 5 da manhã, né, para ir para Salto, e eu entrei lá como auxiliar de escritório. Fiquei lá 2 anos. E aí eu consegui um outro emprego no Distrito Industrial, numa outra empresa que se chamava Chuva Técnica. Eu ainda não tinha ido para a faculdade, porque eu não tinha um salário bom. E para eu poder ir para a faculdade e pagar a minha faculdade, eu precisava de um emprego melhor, que eu pudesse, na verdade, ter condições financeiras de pagar a faculdade. Daí, quando eu vim para a Chuva Técnica, depois de 2 anos que eu estava lá,
eu entrei na PUC, eu já tinha 22 anos, fazia administração, então eu trabalhava o dia todo, ia para a PUC à noite, chegava meia-noite. E geralmente 22 anos é a idade que os alunos estão saindo da faculdade, estão se formando e você estava entrando. Eu estava entrando. Como é que foi para você nesse momento, essa realidade, chegar lá e estudar com jovens de 17, 18 anos e você já ter um pouco mais de experiência, inclusive de mercado, sim, porque ali você já trabalhava, já fazia bastante tempo. Sim, na verdade eu não senti uma grande diferença, Andressa. Tinha pessoas mais jovens, mas também tinha pessoas talvez da minha idade que também foi para a faculdade, né? Quando acho que já tinha condições de pagar. E acho que eu me adaptei muito bem. Inclusive, eu conheci meu marido no primeiro ano de faculdade. Olha, que bacana. O Alexandre. Sim. Ele é mais jovem que eu, ele tinha 19 anos na época, né? Então, foi natural. Eu acho que foi bom. Foi bom também, eu acho que eu já era mais madura, então eu tive muita responsabilidade com os estudos nessa época, né? Eu acho que foi um processo muito bom, assim. Você sabe que fez me lembrar também um pouquinho da minha história, porque assim, eu entrei jovem, não no primeiro semestre, porque o primeiro semestre eu fiz para medicina. Fiz para medicina, não sabia o que eu queria, mas em algum momento lá eu lembrava, eu dizia assim, não, mas eu quero ajudar. Eu também tinha esse sonho de ir para a indústria. Eu disse, não, eu quero ajudar a fazer produtos, né? Sim. A estar na indústria, ser algo maior. E aí eu entrei para engenharia, um semestre depois. Mas para mim não foi muito fácil, porque eu entrei numa escola particular. Eu não entrei numa escola pública. Então, a faculdade de engenharia, ela é de 7 cadeiras, né? E eu conseguia pagar 2. E aí a minha história se alongou um pouco mais, né? Então eu também fui trabalhar jovem, com 15 anos, né? E engenharia, eu acho que é um curso predominantemente masculino, né? Isso ele deve ter sido também um desafio. Foi também um desafio, né, nessa área. E o financeiro também. Né? Não é um curso normalmente preferido pelas mulheres, né? Então aí a gente tem um início de história muito interessante, porque é sair um pouco do normal, né? Eu nunca me achei, digamos assim, muito parecida com as minhas amigas. Eu fui bailarina, tive aquele momento, né, de ter essa feminilidade, mas eu olhava e dizia assim, cara, isso aqui não é só isso que eu quero para mim. E também tinha um quê a mais. E eu vejo que esse tempo que me deu na faculdade, de eu ter que alongar, por poder pagar só 2, às vezes 4 cadeiras só, e a gente foi indo assim, me também trouxe muita maturidade. Eu vejo que isso também aconteceu com você. Você pensa que essa tua trajetória, ela mais te ajudou ou foi mais desafiadora? Como é que foi para você? Eu acho que ela me ajudou, na verdade. É lógico, eu sempre tive muitos desafios, né, durante tudo isso, mas para mim, eu acho que ter até indo para a faculdade um pouco mais velha me ajudou. Eu acho que eu era mais certa do que eu queria, aonde eu, né, o que eu precisava fazer para estar lá. Então, eu acho que agregou muito mais valor, eu acho. Foi mais positivo, né? Sim. Esses dias, eu e a Janaína, da Secretaria de Governo, nós levamos uma turma de jovens para conhecer o Senai. Porque geralmente nessa fase que eles estão, né, entrando para um segundo grau, alguns pensando em qual curso, em qual faculdade vão cursar, eles estão ainda muito indecisos. Eles não conhecem nada do mercado de trabalho, eles não conhecem nada sobre a vida, sobre o que a gente faz, né? E aí foi muito importante, porque indo no Senai, o Senai tem muito da engenharia, tem muito da administração também, da computação, e foi muito bacana porque a gente percebeu que realmente eles não sabem nada e que eles estão muito indecisos e são muito jovens para tomar uma decisão. Então, eu fico pensando que, na verdade, não é nenhum problema.
eles terem um tempo Sim. a mais ou Sim. começarem a faculdade, né? Um pouco mais tarde, quando eles estiverem um pouco mais maduros. Sim, eu concordo com isso. Inclusive, eu estou nesse processo com a minha filha, né, de conversa sobre isso. Né? Nossa, que legal. E assim, ela passou em algumas faculdades, não exatamente no que ela queria, e a gente tem conversado bastante sobre ela ter um ano a mais, pensar direito no que quer, porque é uma decisão muito importante, né, na verdade. Então, às vezes é melhor ter um pouquinho mais de maturidade para decidir. Eu vejo isso muito positivo. Realmente, os nossos adolescentes, eles têm que tirar essa carga pesada de cima dos ombros, né? E até mesmo se eles decidirem, eles terem a noção que ao longo do tempo que eles vão indo para o mercado, que as oportunidades vão surgindo, que eles podem decidir por outras carreiras. A carreira pode migrar, né? E como migrou a tua para chegar na MAN? Então, na verdade, eu sempre sonhei em trabalhar na MAN. Para quem é de Indaiatuba e talvez vai ouvir, sabe que a MAN era uma das maiores empresas aqui há muitos anos atrás. Hoje a gente tem várias. E em 93, agora dia 2 de fevereiro, vai fazer 30 anos que eu entrei na MAN. Em 93, que eu estava já, né, tinha acabado o primeiro ano de faculdade, eu vi um anúncio no jornal em Indaiatuba que a MAN ia contratar algumas pessoas para a área contábil. A MAN já estava em Indaiatuba há muitos anos com a parte fabril, né? O ano que vem vai fazer 45 anos que a MAN está em Indaiatuba, 70 anos no Brasil, mas 45 em Indaiatuba. Ela já havia transferido a parte operacional e ela estava migrando as últimas áreas administrativas e comerciais para Indaiatuba. E eu mandei um currículo meu, eu passei por um processo de seleção e eu fui escolhida para ser auxiliar contábil, né? Começou lá por baixo, auxiliar contábil, e entrei na MAN. Mudou tanta coisa, né, em 30 anos. Era uma área muito grande, né? A área financeira era muito grande, os processos eram muito burocráticos, não automatizados. Eu entrei numa área que tinha 40 homens, e eu e mais uma menina só de Indaiatuba começamos a trabalhar na contabilidade e fiz minha história dentro dessa área, né? Passei alguns anos como analista, depois de 6 anos eu virei coordenadora da área contábil, participei do projeto de implementação do SAP, fui key user, fiz uma trajetória em 2002, eu me tornei gerente. Eu tinha 32 anos, da controladoria. E 2 anos depois, 5 anos depois, eu fui trabalhar na MAN dos Estados Unidos. Então, você teve que fazer uma mudança aí na tua carreira para se aproximar um pouquinho mais do que eram os processos digamos assim, da matriz. Sim. E como é que foi para vocês essa mudança? Como é que foi essa negociação com teu marido? Você já tinha filho nessa época? Eu acho que mudar para os Estados Unidos foi um dos meus maiores desafios nessa trajetória. Eu tinha minha filha com 4 anos, isso foi em 2010, né? Eu tinha minha filha com 4 anos, meu marido, ele tinha um bom emprego, ele trabalhava na Eaton nessa época, em 2010 foi logo após a grande crise dos Estados Unidos automotiva. Sim. Então ele não conseguiu. Que foi a crise de 2008, né? Exatamente. Isso. Então o Alexandre não conseguiu transferência, né, da Eaton para os Estados Unidos, e a gente sentou muito para conversar o que fazer. Ele se desligou da empresa. Nós deixamos o Brasil com o coração aqui, porque eu sou muito ligada à família, à paz. Eu tinha muito suporte da minha mãe com a minha filha aqui. E a gente sabia que a gente estava indo para um lugar que era nós dois e ela. E decidimos ir. Eu nunca tive promessa da empresa que indo para lá eu poderia crescer, mas eu tinha conversas de feedback que eu tinha potencial e que ter uma experiência internacional poderia me ajudar nessa caminhada. Então, eu era muito consciente que era uma decisão por risco. Importante. Importante, que podia, com certeza,
dar certo de uma volta aqui, mas também eu poderia não ter a garantia de poder voltar na mesma empresa. Mas E como é que decidimos fica ir. o medo nessa hora? Porque eu imagino que deve ter Sim. rolado muitas borboletas, né? Que nem eu falo, muitas Sim. borboletas no estômago. Sim, eu falo que nenhum processo onde você deixa seu ambiente estável é fácil, né? E o crescimento ele só vem por aí, né? Só Quando a vem gente assim, sai quando a da gente nossa se zona, né, de desafia, conforto. né? E ainda mais, eu falo que foi meu grande desafio, porque você ir para outro país e liderar uma equipe em outra cultura, em outra língua que não é a sua, não é fácil. Me deixou muitas vezes apreensiva e com medo. Mas, por outro lado, é muito desafiador você ir e depois você falar, né? Eu consegui. Eu consegui. Então, eu fui em 2010, a gente ficou lá quase 2 anos e meu marido conseguiu um emprego lá. Então, ele também estava estabilizado lá quando a gente recebeu o convite para voltar. A minha filha já tinha se adaptado melhor na escola, ela foi alfabetizada lá. E, de novo, vem o processo de decisão, o que a gente faz agora. Então, em janeiro de 2012, eu recebi o convite para voltar para o Brasil, para o cargo de diretora financeira, né? Eu tinha ido como gerente da controladoria, e foi um outro processo de discussão e decisão, porque, no fundo, quanto mais tempo você fica nos Estados Unidos, você também se adapta à vida lá, né? Que é fácil, às vezes, em algumas coisas. E a gente, de novo, sentou e falou o que é melhor para nós, né? Para nós, sempre para nós, junto. E a gente decidiu voltar. Então, eu voltei para essa posição, a princípio de diretora financeira só do Brasil, em janeiro de 2012. E depois de 4 anos, eu recebi, na verdade, uma outra proposta para ser vice-presidente de finanças da América do Sul, né? Então, hoje eu cuido da planta toda a da América Colômbia, da Argentina e do Brasil, das 3 plantas. Olha, uma grande responsabilidade, um desafio e países. um orgulho para nós mulheres, né, vermos uma das nossas representantes chegar a esse posto, porque a gente sabe o quanto é desafiador a gente conciliar a vida, a família, o trabalho, filhos. Como é que é para você? O que você... que dica você pode deixar para mulheres que estão nessa jornada querendo uma ascensão profissional e também tem, né, os seus desafios aí de estudo, os desafios profissionais e também de família? Na verdade, não é fácil, a gente sabe, mas a primeira coisa que eu sempre falo, eu tenho um filho de 8 anos, né? Eu tenho uma menina de 17 que já está aí, que terminou o ensino médio agora, está agora nesses anseios do que fazer do futuro. Então, também é uma época que a gente precisa estar próximo, né? Conversando. E eu tenho um filho de 8 anos, né? Você conhece ele. Nossos filhos são colegas na escola também. Eu também tenho uma pequena de 8, fez 9 agora. E eu sei bem quais são esses desafios. E eu fui mãe do Guilherme com 45 anos, que também é um desafio grande, né? Mas em casa... Eu sempre converso muito com eles, porque às vezes, principalmente o Guilherme, mas já passei isso com a Bia, às vezes me questiona, né? Fala, mamãe, eu não faço home office, né? Eu trabalho na empresa mesmo, presencial todos os dias, e sempre foi assim. E muitas vezes tem viagens a trabalho. Muitas vezes eu viajo bastante a trabalho. E às vezes ele me pergunta, mamãe, mas por que você trabalha? Por que a mãe do meu amigo não trabalha assim? Eu nunca respondi, a mamãe trabalha para comprar alguma coisa, ou a mamãe trabalha para te dar isso, ou para morar nessa casa. Nunca. E a minha resposta sempre foi, a mamãe trabalha porque a mamãe ama o que faz, a mamãe é feliz no trabalho. Então, se a mamãe é feliz assim, aqui em casa a gente também vai ser feliz. Então, eu gosto muito e assim a gente vai conversando sobre isso. E assim, eu realmente sinto isso. Eu gosto bastante do trabalho e tento conciliar como dá.
O que eu tento fazer muito, Andressa, é ter meus horários, assim, né? Eu sou muito transparente com a minha equipe, então eu não me sinto culpada de, mesmo durante o fechamento, eu sair do trabalho 5h30 ou 6 horas, eu estou lá todos os dias 7h30 da manhã, né? Sim. Eu tento realmente focar meu dia nas coisas que são importantes para poder, né, reservar um tempo para pegar o Guilherme na escola, para poder chegar à noite e olhar se as lições estão feitas. Então, eu acho que o grande segredo é nós não se culparmos tanto por um lado ou para o outro, que nem sempre é fácil. Tem fases que a gente vai passar isso. Mas, assim, a maior parte do tempo, eu acho que a gente tem que estar com a mente, assim, bem preparada, que a gente precisa fazer os dois papéis dos dois lados e tentar equilibrar isso. Estar inteira, né? Isso. Estar inteira onde você estiver. Isso. Eu acho que esse é o grande segredo da gente poder conciliar toda essa loucura que é a vida de mãe, a vida de mulher e a vida profissional, né? E me conta uma coisa, quando você teve nessa jornada de ascensão, você teve alguns desafios, digamos assim, com pessoas que você teve que dizer assim, olha, eu tenho que respirar muito fundo, porque eles têm que me ver como profissional. Qual foi a mudança de postura que você teve que ter para ter esse tipo de aceitação? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é ter o equilíbrio emocional, né? Que às vezes não é fácil. Eu acho que parte disso você já traz, né? Vem um pouco nato assim da sua história, e outra você tem que trabalhar para desenvolver, né? E eu acho que o tempo vai te trazendo um pouquinho isso, sim. Principalmente, eu acho que na área financeira, não, em todas as áreas tem seu desafio. Eu sou muito assim, que não existe uma área, existe uma empresa, né? Eu falo, eu não trabalho na área financeira, eu trabalho na empresa. Na empresa. Né? Numa empresa que conecta as áreas para o seu melhor. Mas na nossa área, eu tenho que falar às vezes muito não, né? É a área que tem que... E como é difícil a gente aprender a dizer não. Para mim, particularmente, eu acho que foi o grande desafio, sim, falar não, né? Em vários momentos. Foi um dos meus maiores desafios. E é uma área que precisa, né? Porque você está gerenciando o recurso da empresa e muitas vezes você tem que falar, não dá, não pode, não é por esse lado. Mas eu acho que a gente vai se desenvolvendo e aprendendo, né? E nada melhor do que a sensibilidade feminina para poder dizer um não, mas não, digamos assim, é um não com certeza, é um não com... Porque geralmente a mulher, quando fala um não, ela sabe por quê. Né? Não é por alguma coisa, não é por não gostar da cara da criatura que está ali te olhando. Mas geralmente a mulher, quando é a profissional, ela vai lá com muita certeza do que ela está fazendo, né? Muito embasada tecnicamente. Eu vejo essa a grande diferença, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que em toda a minha trajetória, não só agora como diretora, eu sempre prezei muito por isso nas discussões de trabalho. Eu acho que a gente só consegue convencer alguém quando a gente está 100% convencido que aquilo é o certo. Olha, que importante, que importante essa tua fala, Luísa, porque justamente como é que nós vamos fazer, né? Como é que fica a nossa ética, como é que fica a nossa moral de fazer alguma coisa de que a gente não acredita. Exatamente. Né? Então, para mim sempre isso foi um dos princípios muito forte. Eu acho que trabalhar sua autoconfiança, para você ser autoconfiança, você precisa entender o que você está falando. Então, você precisa acreditar naquilo que você precisa convencer alguém. E uma outra característica que eu acho que eu tenho, né? Eu tenho alguns defeitos, mas algumas qualidades. Mesmo eu prego isso dentro da minha equipe. Eu falo que finanças é o final do processo, né? É a ponta, né, do iceberg. E a gente consegue, muitas vezes, identificar algumas coisas falhas dentro do processo. Mas a gente nunca pode só apontar o dedo. A gente tem que ser parceiro, ensinar, né?
falar, olha, isso não foi legal, mas vamos trabalhar assim desse lado, sem esse negócio de criar conflitos só. É aprender, né? É Isso. aprender com os erros, porque eu tive um vice-presidente também na empresa, porque eu trabalhei em multinacional, e ele sempre dizia, não tem problema nenhum errar, mas erre bem feito, mas erre uma única vez. Sim. Aprenda com isso, para não errar de novo. Com certeza. Né? Então, fazer assim, os lessons learned, né? Por que não deu certo, como evitar. Como evitar. Exatamente. E eu penso que algumas pessoas, às vezes, não têm o sucesso que querem, que foi algo que você comentou, pela ansiedade. Né? A falta de autoconfiança. Exatamente. E isso a gente tem percebido, principalmente nos treinamentos de desenvolvimento pessoal. Sim. Eu tenho percebido muito as pessoas que estão ali com a gente nos treinamentos, que trazem exatamente essa fala. Sim. No momento onde elas conseguem ter um pouco mais de autoconfiança, acreditar naquilo que elas estão fazendo, de verdade, o sucesso profissional ele vem. Com certeza. Porque as pessoas ao redor começam a perceber e a confiar em você. Sim. Porque se você confia em você, não tem como os outros não confiarem. Exatamente. Né? A primeira pessoa que precisa confiar é você mesma. Com certeza. Né? E eu acredito que se dá muito o teu sucesso nisso, a tua tranquilidade, e assim, no nosso relacionamento, né? Porque eu conheço a Luísa já há alguns anos, e assim, a forma, a leveza como você traz, tanto a educação, a parte familiar, e realmente que você trouxe aqui, falando de que você faz o que você gosta, você transparece isso. Né? Então, assim, quero deixar aqui meus parabéns pelas tuas conquistas e que você continue tendo todo o sucesso na tua carreira, né? Em como você está trazendo para cá e trazendo todos os resultados que você tem colhido aqui para Manhummel, em Indaiatuba. E agora, chegando ao fim, né? Esse bate-papo tá uma delícia, mas deixasse uma dica para aquela mulher, para aquela profissional que está entrando no início de carreira, o que você diria para ela? Se fosse a Luísa, digamos assim, você encontrasse a Luísa lá com 22 anos, o que você diria hoje para ela? Para ela investir bastante no autoconhecimento, para poder ter essa autoconfiança, para trabalhar bastante no equilíbrio emocional, que eu sei que não é fácil, mas é algo para se desenvolver, para não ter medo da maternidade. Eu acho que muita mulher se boicota para crescer dentro da empresa porque acha que não vai ser uma boa mãe ou uma boa esposa. Ou que não vai ter tempo, ou que né? não vai ter tempo. Então, não tenha medo e procure um parceiro, um marido, um namorado ou um parceiro que te agregue valor, porque eu acho que também grande parte de onde eu cheguei é porque eu sempre tive alguém do meu lado que caminhou junto, que me ajudou e que me apoiou, e eu acho que isso é extremamente importante. E por último, eu acho que é procurar uma empresa que case com os seus valores e com o seu propósito de vida, porque você também precisa estar num ambiente que você sinta que você pode dar o seu melhor, sem esquecer também da sua vida pessoal e das outras coisas. Né? E assim a gente encerra, né, com muita gratidão no coração com a tua presença aqui, Obrigada. Que eu sei que a tua agenda é concorrida. Obrigada, Andressa. E para você que nos assistiu até agora, ficou aqui, eu amei, espero que vocês também tenham gostado. Nós teremos mais episódios de mulheres na indústria, trazendo outras mulheres, outras perspectivas sobre essa vida dentro da indústria, como é alcançar novos patamares, como é fazer essa integração de vida, trabalho, profissão. Então nos acompanhe por aqui, que a gente vai ter muito mais. Obrigada e até a próxima. E não esqueçam, aperta o sininho aqui para continuar recebendo as notificações, acompanhando o programa, catalogodasindustrias.com.br. Acessa lá que você vai ter todas as informações das indústrias de Indaiatuba. Obrigada e até a próxima.